essa discussão diretamente com os caras que tiveram lá dentro. Porque enquanto eles estavam vendo, o Paulinho teve a bola do jogo, para decidir, pelo menos empatar para o Corinthians, o experiente Paulinho, e ele meteu para fora. Miller, o que aconteceu ali? Qual foi a sua visão? Você que é um especialista dentro da área. Então, eu tava falando com o Marcelo e com o Chico que o Paulinho chapou a bola, né? Ele virou o pé. Ali você não chapa, né? Ali você, como o Marcelo sempre batia na bola, né? Você corta a bola para ela não subir. Ele faria o gol assim. E Marcelo? Não, é exatamente isso, referendo nas palavras do Miller. Primeiro eu quero fazer um adendo no geral, porque o Abel, ele não é um treinador, ele é um gestor de pessoas, ele blinda os seus atletas, ele chega na imprensa e fala, ó, esse vai, esse não vai, esse pode, esse não pode. Só que dentro do vestiário ele sabe comandar um grupo e sabe escalar. Quando ele falou lá atrás para não renovar com o Felipe Melo, porque ele já sabia que o Felipe Melo tinha perdido as valências físicas. Força, velocidade, potência, agilidade. E aí quando ele falou assim, o Endrick tem que ir para Disney, ele não errou. Porque o que ele faz? Ele prioriza o grupo. Hoje o Palmeiras, ele tem um treinador que faz total diferença. Quando ele colocou para um jogo, eu lembro, contra o Atlético Mineiro fora, colocou Marcos Rocha e Mike. Ele surpreendeu a todos e ganhou lá no Mineirão. E nesse clássico, imagina o que ele deve ter pontuado dentro do vestiário. Imagina o que ele deve ter falado. Os caras estão mordidos, é perigoso, o peso da camisa, não tem brincadeira. Não estou aqui incitando a violência, mas o linguajar do boleiro é tiro, porrada e bomba. Esse é o linguajar que o treinador, né, Mili? Chega dentro do vestiário e pontua e fala, porque você dá Jack Chan, Bruce Lee, o Thiago vai a milhão. E esse jogo, você vê que a torcida foi lá no CT do Corinthians, ali, camisa 12, Coringão Chopp, Gaviões. Antes do a jogo, torcida né? do Corinthians, ela é extraordinária. E eu tô até estranho porque ela tá meio devagar. Porque se você não tá bem, você vai no shopping, o cara fala assim, Opt, vai pra casa, vai na padaria, compra pão, Opt. Não vai não. Então, faz com que você fique mais atento para treinar, para chegar e se aplicar e arrancar o algo a mais. O Corinthians não está com algo a mais. O Corinthians está com um bando em campo. E aí, tinham 3 treinadores ali. Danilo, o Fernando Lázaro e o Mauro. O Danilo jogou bola. O Mauro jogou bola. Quem colocou o Romero para jogar? Porque o Corinthians, né, ele entrou sem o Juliano, entrou com o Romero, aí ficou aquele buraco ali no meio campo, trouxe o Roger Guedes para armar a jogada, tirou o Roger Guedes daquilo que ele vem fazendo melhor, que é a jogada pelo lado, e aí a pergunta do Marcelo, que ele faz, eu transfiro para vocês aí. Quem escalou? Ficou claro e evidente para mim a sensibilidade que eu tive. Desculpa, Garrafinha, ainda tirou o Fábio Santos. Sim, e colocou o Matheus Bidu. O Matheus Bidu ficou apavorado com o jogo Corinthians e Palmeiras, apavorado. Como o Barleta já entrou e sentiu o peso da camisa. Então, quer jogador experiente? Depende da construção que o cara vai fazer. Porque entra o Paulinho, entra o Juliano, o negócio não desenvolve, não ficou uma sensação, o Carriere e colegas, ficou uma sensação de que tudo bem, foi 2-1, mas o Palmeiras venceu do jeito que quis. Ele fez o seu segundo gol, o Corinthians fez o gol, mas em nenhum momento incomodou, exceção feita aquele lance do Paulinho. Tô equivocado, o Palmeiras teve o jogo, os 90 minutos na mão. É verdade que no segundo tempo, depois do gol, o Corinthians, pela camisa, pela tradição, pode ter incomodado, mas o Palmeiras poderia até ter feito mais, não fez porque não forçou muito. Palmeiras e Corinthians sempre vai ser difícil. E historicamente, sempre quando um time está na draga e o outro está muito bem, a coisa pode se inverter naquele jogo, né? E o cuidado do Palmeiras e do Abel, como o Marcelinho falou, era esse, né? Não vamos dar a chance para esse time crescer em cima da gente. E eles vêm com tudo e era a chance do Corinthians, pelo menos, dar uma respirada ou aliviar esse clima tenso que tá no Corinthians, né? E realmente, o Palmeiras não deu muita chance para o Corinthians. E o Corinthians achou o gol através do Piquerez, numa infelicidade. E vocês falam que a bola do jogo foi a do Paulinho? Não foi a bola do jogo, desculpa. Foi a única coisa que o Corinthians fez. Foi essa bola do Paulinho. Que, por ser Palmeiras e Corinthians no jogo, seria a bola do empate, porque o Palmeiras cedeu o 2-1 através do Piquerez, mas o Palmeiras sim perdeu muito mais. O Palmeiras teve muito mais bolas do jogo para poder fazer 3-1, 4-1, 4-0, 3-0, podia ter forçado mais.
Mas como o Marcelinho falou, o Abel, ele é o gestor de pessoas e gestor do elenco. E é incrível como ele recupera jogadores. É incrível como a torcida, de repente, pegava no pé do Navarro e, de repente, agora o Navarro entra e tá tudo bem. E, ok, daqui a pouco o Navarro tá começando a jogar bem. O Endrick era titular até ontem. E já ninguém mais faz essa pressão em cima do Endrick. Entraram outros jogadores. E ninguém falou, ele falou grupo, exatamente. Mas sabe por quê, Garrafa? Desculpa. Imagina. Por que ele tirou o Endrick? Porque o Endrick estava atrapalhando o ataque do Palmeiras. A bola chegava numa velocidade, batia no pé dele, mano a mano, não conseguia driblar e fazer nada. E ele teve personalidade, ele deve ter chegado na Leila e falou assim, Leila, eu sei que tem cláusula aí pra cumprir, tem essas coisas, mas ó, vai arrebentar nosso time, eu tenho que tirar ele. E quando o Matheus estava falando aqui, o Corinthians fez só o gol com o erro do Piquerez, porque o escanteio foi horrível, mal batido. E ele errou, fez um gol contra. Mas o Roger Guedes é o único que vai pra cima, Miller, que discute, que briga, que dribla. Erra 3 lances, mas acerta o quarto, o quinto. É isso que... Marcelinho, mas pô, você jogou lá, cara. Esperar só isso do Corinthians, só esse ímpetuzinho do Roger Guedes, o Corinthians tem que ser mais do que isso. Me chamou muito a atenção. Pelo amor de Deus. Entre vários derbys que a gente já fez, vocês participaram, o Corinthians, há muito tempo que eu não vi um Corinthians tão desanimado em todos os sentidos. Do presidente ao jogador mais humilde do banco de reserva, certo? E eu concordo com o Marcelo também. O Mauro é um grande cara, tá há anos lá no Corinthians. O Danilo é uma bandeira do Corinthians, foi um monstro como jogador. Mas o Lázaro, presente do banco, o que ele estava fazendo ali? Ele deu instrução pro Maicon entrar. Ele estava sentado pareceu lá constrangimento. pra dar azar pro Corinthians. Não, constrangimento total. Sai, Iaca! Constrangimento Sai. total. Mas eu entendi que foi o Lázaro que comandou o Corinthians, só pra não ficar feio, ficar mais constrangedor. Fazer lá? Ah, mas por quê? Era uma figura que, pra não pôr o Lázaro à beira do campo. Mas era melhor ir pro camarote. Isso. Mas o Lázaro ali era deprimente a gente observar, não é, Miller? E o jogador, como é que reage quanto a isso, Miller? Você olha o Mauro, o Lázaro falando, o Danilo ali meio quietão. Como é que isso reage, o jogador? Não, mas até porque também o Lázaro que tem a carteirinha, né, da CBF, o Danilo não tem, né? Não sei por quê, mas tudo bem. Então o que acontece? O Scaloni, ele tem quem do lado dele? Só boleiro. Walter Samuel. Pablo Aimar e Samuel. Que jogou na Inter, quer dizer. Então, aí falta a personalidade do Danilo, né? O goleiro vai consultar o Mauro Cabeção, hein, Marcelo? Então você tem que ter um pouco de personalidade, mesmo estando ali, você é o treinador do time. Então tem a personalidade. O goleiro vê um jogo diferente, pô. Então o Corinthians, claro que não tem muita peça de reposição, mas eu acho que os jogadores precisam, nesse momento, jogarem um pouco mais, até porque tem condição de jogar mais, né? Não só o Roger Guedes, o Yuri Alberto, que está devendo muito pro time, né? Ele não está jogando bem. Ele vem de uma sequência de más partidas. Então, quando os principais jogadores do time não jogam bem, estoura lá atrás. E Marcelo? Estoura lá atrás. Sim. Então, por que o Palmeiras dificilmente ele sofre um contra-ataque? Porque tem um meio-campo que protege a defesa e tem um goleiro que, além de ser bom, ele tem sorte. Quer dizer, então, eu acho que essa compactação do Palmeiras faz com que o Palmeiras faz mais do que leva. Deixa eu falar uma coisinha. Mas claro, porque você tá quietinho aí, tá murchinho. Então, eu até estranhei. Ou seja, praticamente rodamos todo, o mestre ainda não falou, vai falar, mas o senhor tá aí meio encolhido, meio morocochô. Eu gostaria de ouvir. Aliás, a torcida palmeirense e a própria corintiana quer ouvir. Parar de pegar no meu pé e deixar eu falar? Não tô lhe pegando no pé. Tem que fazer um introito, dizendo que eu tô assim, que eu tô assado, que eu não sei o quê. Que eu tô sem cueca, tô de cueca, quer dizer, sabe? É mania de perseguição. Não estou lhe perseguido. Ó. Vai de reto, Satanás, hein? Vai de reto. Ele quer me exorcizar, Marcelo. Hoje o Mira me ensinou aí um exorcismo legal. Eu vou exorcizar você. Eu quero dizer o seguinte, não quero defender o Danilo, mas eu entendi o que o Danilo fez quando colocou o Romero. O que ele queria? Ele queria um cara que fosse de confiança dele, dentro de campo. Porque o Danilo fez jogos e ganhou títulos do lado do Romero. Então ele tinha que ter um cara de confiança dele para agitar dentro de campo. Só que o Romero entrou e não fez nada. Então, quer dizer, não foi culpa do Danilo. Ele quis fazer uma coisa diferente. O Danilo é o menos culpado de todos. Ele quis fazer uma coisa diferente. Como uma figura eu apenas. Entendi, porque todo técnico tem um carinha de confiança. O Lázaro que colocou o Romero, porque o Danilo só apareceu no sábado. O Danilo não fez isso. sexta-feira. O Lázaro estava comandando os treinos. O Lázaro estava comandando os treinamentos.
Aí, Esse laço de confiança aí passaram. na bola não funciona, O não. Romero- Mas aí que Pelo tá, amor de amigo, Deus. mas tem O Romero, técnico. desde quando chegou no Corinthians, Tá ele sem não tá jogando força, nada. tá sem força. Ele é um perdeu a força. ele é um ex-atleta, o Preto. O Romero, que foi o grande goleador da Neoquímica Arena, esse jogador ele não existe mais. Exatamente. Porque ele dependia muito da força, Paulinho, da potência. 2012. E outra, é um jogador educadíssimo, um cidadão, certo? Mas quando ele sai do Corinthians, ele volta. A atuação dele no São Lourenço não foi boa. No México ele também não foi muito bem. Ele volta pro Corinthians, ele depende da força. Ele tá já sem chegou força mal, no jogo. Preto, já chegou mal, pô. Eu lamento que ele tenha perdido a força com 30 anos. Aí que tá, mas eu pensei que ele fosse cumprir uma função tática. Estava analisando o jogo, falei, ele vai entrar para marcar alguém. Por exemplo, fica em cima do Rafael Veiga, não larga ele. Por exemplo, uma coisa maluca desse jeito. Ou fica em cima do Zé Rafael, não deixa ele chegar na área. Ou marca o Murilo. Olha o Murilo subir, você gruda nele, agarra ele, cai com ele agarrado Ele no sempre chão. acompanhou o lateral muito bem, né? Isso. Sempre Mas acompanhou. só que o Mike passou, voltou, não conseguiu acompanhar. O Mike e o Arthur atropelaram naquele lado esquerdo do Corinthians, ficou uma avenida. Ficou uma avenida. E com 10, 15 minutos. Aí vai e tira o Fausto Vera logo no primeiro tempo, porque ele pediu pra sair, tava machucado. Ele pediu porque estava com Problemas Aí estomacais. contra o Remo ninguém tá. Deu dor de barriga. Contra o né? Remo ninguém tá. Contra o Remo tá todo mundo bem. Aí eu tô forte contra o Ô, Remo. Marcelo, sabe o que todo acontece? respeito. Ô, Marcelo, sabe o que Deu acontece? a famosa caganeira. Aqui no vestiário, Chico, aqui no vestiário, decisão de Copa do Brasil, chegou o Vanderlei. Tá errado, não faz isso. Eu falei, todo mundo, 3 Copas do Mundo. Não faz, tá errado, não faz isso, não coloca o outro ali. Ah, não, mas eu vou falar, não vai fazer. Você Vai não correr vai fazer. errado, pô. Quer Aí dizer, eu falo, então, você não mas vai isso fazer. não existe mais, Marcelo. Infelizmente, o que acontece? Os caras não têm personalidade, né, menino? Não tem. O Palmeiras, quem que não sabe que tem um meio-campo de pegada na gira? De pegada. O que o Danilo teria que ter feito? Coloca o meio-campo de pegada. Até porque tem molecada no Corinthians. Tem o Maicon, o Vera, tem o Duqueiroz, Até o Cantígio. tem o Rony, Até o Cantígio. Cantija. Aí você forma um meio-campo de pegada, para equilibrar a pegada do meio-campo do Palmeiras, aí você já tem um ponto de refrigério. Agora, você coloca um meio-campo totalmente aberto, ainda bem que o Maicon entrou. Eu já entraria desde o começo com o Maicon. Você fica com mais força no meio-campo. Se o seu meio-campo é fraco, não tem a consistência que tem do Palmeiras, como é que você vai proteger a tua defesa? Fala, torcedor do Verdão, que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Palmeiras, se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Verdão. Feito isso, vamos à notícia. Após 5 jogos de fora por uma lesão na coxa, Rafael Veiga retornou ao 11 titular do Palmeiras no derby do último sábado e, como de costume, decidiu. O meia não sentiu o peso de ter sido desfalque nas 2 partidas contra o Tombense diante de Cuiabá, Cerro Porteño e Vasco da Gama e, mais uma vez, teve grande atuação contra o Corinthians. O camisa 23 do Alviverde cobrou o escanteio que resultou no primeiro gol da partida, de Murilo, e marcou o tento que decretou a vitória do Verdão no Clássico. Com isso, o meia virou o maior artilheiro do Palmeiras no derby no século, empatado com Luiz Adriano. A volta de Veiga, claro, foi motivo de muita comemoração dos palestrinos. Sem o atleta, o time de Abel Ferreira por vezes sentiu dificuldades na criação de jogadas ofensivas, como, por exemplo, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. O Veiga, na nossa equipe, dispensa comentários. Lógico que todo mundo que jogou enquanto ele esteve fora deu o seu melhor, correspondeu da melhor maneira possível. Mas a gente sabe que ele é um cara diferente, tem uma qualidade diferenciada. Conta muito a questão da gente se conhecer há muito tempo, sabemos como ele joga e como gosta.